Uma boa noite a todos os irmãos encarnados e desencarnados que nos ouvem nesta noite. A partir de agora, vamos nos harmonizar, deixando de lado as nossas preocupações, nossos afazeres do dia a dia e vamos nos ligar ao plano maior. Vamos pedir que os mentores da Casa Espírita Eulália Nogueira nos assistam e nos guiem, para que possamos ter um bom entendimento do Evangelho que vamos ouvir a seguir. Dando continuidade ao capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, subitem 5. Perdoai as nossas dívidas, como nós as perdoamos àquele que nos deve. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos àqueles que nos ofenderam. Cada uma das nossas infrações, as vossas leis, Senhor, é uma ofensa para convosco, é uma dívida contraída que nos será preciso cedo ou tarde pagar. Para ela solicitamos o perdão de vossa infinita misericórdia, sob a promessa de fazer esforços para não contrair dívidas novas. Fizestes uma lei expressa da caridade, mas a caridade não consiste somente em assistir ao semelhante na necessidade, consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas. Que direito reclamaríamos a vossa indulgência se nós mesmos faltamos com ela em relação àqueles dos quais temos do que nos queixar? Dai-nos, ó meu Deus, a força para sufocar em nossa alma todo o ressentimento, todo o ódio e todo o rancor. Fazei com que a morte não nos surpreenda com o desejo de vingança no coração. Se vos apraz retirar-nos hoje mesmo deste mundo, fazei com que possamos nos apresentar a vós, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram por seus algozes. As perseguições que os maus nos fazem suportar fazem parte das nossas provas terrestres. Devemos aceitá-las sem murmurar, como todas as outras provas, e não maldizer aqueles que, por sua maldade, abrem-nos o caminho da felicidade eterna, porque dissestes pela boca de Jesus: bem-aventurados aqueles que sofrem pela justiça. Bendigamos, pois, a mão que nos fere e nos humilha, porque as contusões do corpo fortalecem nossa alma e seremos levantados da nossa humildade. Bendito seja o vosso nome, Senhor, por nos haverdes ensinado que a nossa sorte não está irremediavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar as nossas faltas passadas, de cumprir numa nova vida o que não podemos fazer nesta por nosso adiantamento. Assim se explicam, enfim, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz lançada sobre nosso passado e nosso futuro, o sinal radioso da vossa soberana justiça e da vossa bondade infinita. Bem, meus irmãos, é muito importante esse capítulo, como todos do nosso Evangelho, onde traz as explicações de cada frase do Pai Nosso. O homem traz em si, na sua consciência implantada por Deus, o código divino, que deve nortear suas atitudes e ações, percebendo-o na medida da sua evolução espiritual. Assim, quanto mais inteligente, mais sabe o que deve e o que pode fazer. Por isso, sempre que ele infringe esse código, comete uma falta e adquire uma dívida proporcional ao entendimento da falta cometida, que será cobrada mais cedo ou mais tarde. Por isso, Jesus colocou nessa única prece por ele ensinada, o perdoai as nossas dívidas, visto que não existe ninguém na terra que não precise do perdão de Deus e dos seus semelhantes. Todavia, a ideia do perdão divino, trazida pelo Espiritismo, não se constitui no esquecimento da falta, mas na oportunidade de reparação dela, no fazer o bem a quem se fez mal, na atual ou em futura existência. Ao pedir perdão a Deus pelas faltas cometidas, está se pedindo oportunidade de reparação delas, a força de eliminar do seu íntimo todo ressentimento, todo ódio, toda mágoa, todo rancor e principalmente todo desejo de vingança. Está se pedindo compreensão em sofrer, com resignação, o mal vindo de outros,
não guardando rancor, uma vez que esse sofrimento que se julga não merecer, provavelmente é consequência de atos que se fez a outrem, nessa ou em vida passada, na compreensão das palavras de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Sofrer pela justiça é considerar que Deus não permitiria esse sofrimento se o homem que a sofre não tivesse feito outro sofrer também. Sofrer pela justiça é crescer em espírito, é desenvolver nobreza de sentimentos, fortalecendo-se para voos mais altos. Quem assim entende percebe que na frase de Jesus está o compromisso de quem a profere, de perdoar a todos que lhe devem, a todos que o ofendem, causando-lhe males. Está-se também agradecendo a Deus por saber que todos serão perdoados das faltas cometidas, porque todos têm a oportunidade de perdoar e de ser perdoado. Basta querer. E quanto mais cedo assim o fizer, mais feliz sentir-se-á, mesmo vivendo em um mundo de expiações e de provas, como é o nosso. Então, meus irmãos, vamos encerrando essa leitura do Evangelho de hoje, agradecendo a Deus pela oportunidade de termos esses conhecimentos, pela oportunidade de saber que todos nós temos as mesmas oportunidades de crescimento. Basta aceitarmos os propósitos que Deus tem para cada um de nós. Aceitar que todo sofrimento é uma prova necessária e que Deus está junto conosco, que não nos desampara em um só momento. E que temos no mundo espiritual muitos irmãos, espíritos amigos que estão torcendo por nós, torcendo para que a gente cumpra com zelo cada prova, cada momento difícil, que a gente consiga passar da melhor maneira possível. E que sempre que estivermos em dificuldades, que levemos o nosso pensamento ao alto, a Deus, a Jesus, e peçamos força, peçamos orientação para seguir em frente. Agora pedimos pela nossa cidade, principalmente pelo nosso hospital, onde lá se encontram muitos doentes necessitando de cuidados, necessitando de uma atenção maior. Que todos recebam a medicação necessária, que todos recebam o carinho, o aconchego, e que todos consigam a resignação necessária para passar por este momento. Pedimos agora pelas nossas águas, as águas que estão em todos os lares dos irmãos que ouvem este Evangelho, que sejam colocadas nelas fluidos benéficos, fluidos de cura, e que ao tomarmos dessas águas possamos nos sentir energizados, fortalecidos, e se for da vontade do nosso Pai, possamos nos sentir curados de todos os nossos males, sejam estes de ordem física como de ordem espiritual. E assim encerramos o Evangelho desta noite. Em nome de Deus, em nome de Jesus, que assim seja.